pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pod.com. E aí eu começo a apresentar a banda pelos mais velhos. Velho Marlon no contrabaixo. Maravilhoso Marlon no contrabaixo. Lucas Matos na bateria. Grande Lucas. Grande swing. Nino Bessa no piano. Passeando ali com as mãos, os dedos nas teclas do piano e trazendo esse swing maravilhoso desse trio. Ivo, nessa produção aqui ó, de imagens, mandando para você e criando um ambiente maravilhoso aqui pra gente. O Pod.com é idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes, músico, empresário, idealizador desse projeto aqui que é o Pod.com. A produção é do paulista Carlos Petit, veio aqui para Bahia, bebeu da nossa água e nunca mais ele quer voltar. Pois é, eu vou conversar com uma figura aqui que nasceu assim, nasceu enquanto talvez estrutura do que ele propõe naquele lugar fantástico ali que é um celeiro que é o Candial, Gate Square. E aí, vou conversar com você, Flávio, e vou trazer aqui um poema de Ramon Vani, que está no andar de cima, que eu gravei com a Timbalada, a convite de Carlinhos Brown. Eu não vivo a tomar banho no Rio Grande do Norte, nem a tomar banho no Rio Grande do Sul, porque eu só vou ao Rio de Janeiro em janeiro. Para que ficar com esse sabor acre das agonias brasileiras e estrangeiras catastróficas universais? Eletronizar a cabeça Sergipe? Ora, o Colômbia, ó, já está de volta à terra. Eu sou daqueles que ama zonas, ama pacas. Das histórias brasileiras, a própria história Alagoas. Ir para o mar? Não. Mar tem boca de fome. Eu sou como os matutos do norte do rio Macuco da minha terra. Quando pescam à noite, gritam de suas canoas. Tem Piauí! Tem Piauí! Baixinho para o peixe não fugir. Se tem alguém doente na roça, botam na maca, pá, chega na cidade. Quem é que manda a procissão parar? Parar? O poema? Para quê? Para nada. Paraíba. Respondem ríspidos os coronéis. E não tem Mato Grosso do Norte, nem Mato Grosso do Sul que não respeitem seus facões. Ora, e se não fosse tanta fauna e tanta flora, o Brasil ia. Leia-se Brasília. Eu juro pelo divino Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina, que não me interessa ser tão rico de possuir as Minas Gerais. Eu prefiro arriar este barco de ideias em qualquer porto seguro, acordar num belo horizonte, ter nascido numa Bahia e pensar mais sobre o povo, porque dele eu nasci. Eu conheço aquele bucubuco, aquele aglomerado de pessoas, meio motins, meio guerrilha de boca e bucubuco. Chega a polícia em Pernambuco, boco. Se ficou faltando algum estado, Flávio, o meu está de graça. Mas a culpa foi do território do Coronel Fernando de Noronha, Roraima e Rondônia, que entraram neste prosoema pro Ceará. Toca, Tins, palmas, Amovani. Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. Flávio Dutra, maravilha, uma honra ter você aqui no Pod. Tô nervoso. Viu? Tá nervoso? Imagina eu. É por isso que eu falo tanto na abertura, que uma das formas de eu me esconder da minha timidez é falar. Ouvir é mais difícil, né? Quando alguém está falando, a gente tem que sustentar ali e ouvir, é mais difícil. Mas nós precisamos, né, exercitar a arte da escuta, não é isso? Exatamente. Precisamos. Deixa eu falar para você, você que trabalha com produção, né, de artistas e de eventos, o figurino, quem nos veste, é o acervo Boca de Cena, aqui em Salvador, que você deve conhecer, fica lá no Barbalho, né? Maurício Martins, grande figurinista, e Vidoto Áquila, que além de ser um grande ator, trabalha também com figurinos, então a gente faz essa coisa assim meio alegórica de vez em quando também. Não tá alinhado, rapaz. Tá Gostou? alinhado, gostei. Foi aprovado? Foi. Então, maravilha. Então, você é diretor de produção da Candial. Eu sou péssimo para inglês. Na verdade, assim, eu cuido de um dos braços da Candial, né? Porque são vários braços. É o guarda-chuva, né? O guarda-chuva. A gente tem ali a área de produção cultural, produção artística e a parte de gestão de catálogo, de direitos, um selo, etc. Então eu fico também com essa gestão e faço gestão de produção também de muitos projetos que Carlinhos já fez e que Carlinhos tem feito ultimamente.
Quer dizer, já fez, mas é preciso ter a manutenção desses projetos, que eles sim. estão vivos, né? Com certeza. Né? E aí vem surgindo outros e você... E surge coisa. Como é o nome Candial? Entertainment e sou- Candial Music. Um dia eu vou falar inglês, quem sabe. É um nome estranho, né? Não, é porque eu sou caboclo, assim, do Não, lado de é um Tabuna. nome difícil de falar. É um nome difícil de falar. Tem palavras em inglês que é mais fácil de falar do que essa palavra. O e-mail Candial, que é CANDYALL, é difícil para dizer para as pessoas. Eu recebo já Candial com ALU. Sim. Vamos começar falando de você, assim, da sua Bora. origem, que eu gosto sempre de começar aqui conhecendo a pessoa, conhecendo a origem, a gente pode conhecer um pouco, assim, da sua ação, da sua atividade, né, atual. Onde é que você nasceu, seus pais, o que você quiser falar, eu acho que é bom para a gente conhecer você, na sua relação de infância ali, né, da primeira infância, com a avó, com mãe, com irmão, com vizinho. Hoje no divã. Mentira, brincadeira. Eu sou daqui de Salvador. também, né? Eu sou daqui de Salvador mesmo, Nascida onde? Que lugar? na Pituba. Sim. Mas eu fui criado, primeira infância, não, a segunda infância já, na Pedra do Sal, na beira do mar. Maravilha, hein? Então, vivi quase 30 anos. Minha mãe mora lá ainda. E é onde eu passei minhas maiores lembranças de infância, né? De uma época que você brincava na rua, que você, sábado, domingo, estava com os amigos no meio da rua. Na época que minha mãe mora na beira da praia e que era tranquilo você descer numa luz de lua cheia com 30, 40 meninos para poder brincar na praia e voltar. Essa infância lá foi maravilhosa. Preciosíssima, né? Quantos irmãos? 2. Eu sou o fatídico irmão do meio. Eu também sou o fatídico irmão do meio. Então você me entende. Irmão do Bastante. Irmãos do meio nasceram para se lascar. É Mas verdade. eu sobrevivi, né? Sobrevivemos, né? Tô aqui. E aí, sim, e a sua relação com a cidade, por exemplo, Salvador? Porque você foi criado lá, mas, sim, você foi criado numa época lá que era bem distante. Que era o daqui. que era. Hoje que era o que era mais. É como se fosse buraquinho. Buraquinho hoje, né? Busca a vida, já aquele lado lá de Abrantes, porque é uma distância. Quando eu me mudei para Pedra do Sal, não tinha linha de ônibus. Não tinha ônibus. Era quase uma viagem mesmo daqui para lá, né? O ônibus ia até o Farol de Itapuã, uma linha de ônibus que via de minha memória é do cão. Tinha uma linha que era Itinga-Farol, que vinha de Lauro de Freitas, e você tinha que pegar 2 ônibus. Eu tinha que pegar 2 ônibus para poder ir para qualquer lugar, na escola também. Aí depois entrou uma linha Campo Grande e uma linha Lapa. Hoje em dia você tem estação no Surunga, essas coisas. Hoje em dia está bem mais fácil, né? Mas era uma época que era distante, era muito longe. Aí, meus amigos brincavam que tinha que fazer DDD para ligar lá para casa, botar o DDD na frente do telefone. Mas eu achei que você foi econômico contando a sua história ali com a sua família. Eu quero saber mais coisas da sua vivência ali, ainda na infância. E essa desenvolvência de muita praia. A vida da gente era pautada na praia, sábado, domingo. Então, eu morava onde todo mundo tinha casa de veraneio. Então, ali, aquele tempo inteiro que eu vivi lá, eu saí já tem mais de 10 anos. Minha mãe continua lá. Momentos bons, momentos ruins, né? A vida da gente, todo mundo tem seus momentos, seus precalços. Mas eu fui muito feliz lá. Muito feliz. Muito feliz mesmo. E como é que se dá, assim, o seu interesse, a sua conexão com essa questão de produção, assim? Eu comecei a trabalhar com produção muito mais de 20 anos atrás, mas eu trabalhava na área de congresso. Organizava feiras e convenções, congressos científicos. E aí você falou do inglês, né? Que você queria. Eu tive obrigado a minha mãe por ter sido professora e eu estudei em escola americana. Então eu fui alfabetizado em inglês e português. E para esses eventos e convenções é importantíssimo, né? Na verdade foi o diferencial que sempre as pessoas me procuraram para fazer esse trabalho, a fluência no idioma. Então eu fui indicado para trabalhar numa empresa que não existe mais, que é a Porte Eventos, que é de Jussiara Mello, na época, que hoje administra a Casa do Carnaval. E eu fiquei lá bem uns 4 anos. E aí um belo dia tinha uma vizinha, que foi minha primeira chefe no ramo, Raíssa, que ela me chamou para ser assistente dela na Páginas do Mar, que é o selo e a editora que é do Canto da Cidade, Daniela Mercury. Desculpa.
Valeu, Marlon. Valeu, obrigado. Não, e aí a gente tem que realmente falar, o microfone é maravilhoso, mas eles são super perfeccionistas nessa captação de som. E aí, Raíssa me chamou para ser assistente dela. E essa brincadeira já tem 18 anos. E aí eu entrei nessa área de trabalhar com música, sempre gostei, sempre fui muito curioso. E na Bahia é difícil a pessoa não gostar, né? É difícil. E aí eu mergulhei nesse mundo do direito autoral, conheci pessoas que estão comigo na estrada até hoje, e aí fiz o primeiro carnaval. Depois que fui fazer produção no primeiro carnaval, pode xingar aqui? É escola pra tudo, né? Pode xingar? Pode. Fudeu. Fudeu. É porque aí você remete um pouco para a infância, porque assim, quando tinha gincana na escola, eu era líder de equipe. Quando tinha Olimpíadas, estudei no ISBA, tinha as Olimpíadas, gincana do ISBA, eu sempre me envolvi muito com isso. Então eu acho que é o primeiro momento de ser produtor e você trabalhar com produção artística, produção cultural, ela começa já na infância. Sim. Tem mostra cultural na escola. Flávio estava lá no primeiro lugar, no primeiro lugar não, mas Flávio estava lá dentro do furdunço. Meu primeiro ano colegial no ISB eu perdi, porque eu era líder de equipe das Olimpíadas. Então, assim, eu fiquei 2 meses em função disso, não me arrependo, até porque na minha sala de 50 alunos, 26 foram reprovados no primeiro ano colegial. Mas, e aí lascou. E aí eu fui buscando as oportunidades, Jackson. E maravilhoso isso, porque é o seguinte, a importância desses eventos nas escolas. Porque você falou assim, você tirava nota baixa em uma matéria ou outra, mas você estava também ali exercendo uma formação. Com certeza. Dentro da escola, né? Com certeza. Então, a importância desses eventos, que é um desafio, né? Ali aparecem as lideranças. Que são eleitas, às vezes, pela classe. Exatamente. E que se estende pela escola como um todo, né? Que é o que eu digo, a galera do fundão hoje manda nas pessoas que estavam na primeira fila da sala. Que maravilha. Mas é verdade. É verdade. E eu era do fundão mesmo, com todas as palavras, todos os Fs, os N, os Ds, os tios, o As, o Os. Eu era do grupo do fundão. Que bom, porque todos têm algum dom, algum talento e algum interesse, né? Muda os interesses. Tem os que estão lá na frente, os CDFs que estão ligados na coisa, mas tem que também abrir espaço para esses compreender assim qual é o caminho, né? Exatamente. De cada um. E como é que você chega no Candial? Eu depois de 8 anos com Daniela, a relação com, eu digo Daniela, o Canto da Cidade, a Páginas do Mar, já fazendo bastante coisa. A relação, acho que os ciclos, né? A gente começa a respeitar os ciclos. Fecha um para abrir outro, né? Exatamente. Conclui uma coisa. E aí eu saí do Canto da Cidade da Páginas do Mar. E aí logo depois eu recebi um convite de Raíssa, que já tinha saído da Páginas do Mar, do trabalho com Daniela, para fazer um trabalho no Afródromo, com Brau. Foi no ano de 2012, ou seja, 10 anos já. E que era o projeto embrionário do Afródromo, que era o circuito para os blocos afros no comércio, que é um projeto da cabeça de Carlinhos, e assim, por muito, muito, muito pouco ele não foi executado, e eu estava nessa parte de produção executiva disso, começando a ver licenças, eu tive a honra de participar de diversas reuniões com as entidades, com Muzenza, com Malê, eu fui para uma reunião com o vovô do Ilê na senzala do Barro Preto. Então, maravilha. Cabeça fez assim. E o que assim uma profissão como a sua lhe proporciona, né? Com ter certeza. Acesso a essas expressões isso assim não tem preço. Tão ricas, né, da Bahia, né? Tem algum endereço que a gente possa acessar para eu pedir para Ivo ir lá para ver o Afródromo, por exemplo? Não, o Afródromo terminou não acontecendo no formato. Sim. Né? Então, que ele até me disse outro dia, Carlinhos, e o Afródromo, tal, porque ele lembra dessa época, mas ele terminou acontecendo num formato, 2 anos, num formato reduzido, num desfile no próprio Campo Grande. Sim. 1 ano, e no outro ano, Carlinhos fez uma coisa maior, ainda na Janela do Mundo, trabalhando com Cláudia Lima, mas eu já não estava envolvido nesse processo. A gente teve um hiato de 1 ano, entre 2012 e 2013, quando efetivamente eu vou para a formação da Candial Entertainment, que é a Nariz de Borracha, que era a produtora de Carlinhos. Que é o apelido dele, né? Outro dia eu encontrei ele no avião, aí estava ele e Saulo. Sim. E aí Saulo chama ele de Nariz de Borracha, ele chama
Saulo de queixo de manga. De queixo. Ali gosta de dar apelido para os Gosta, outros, né? Ali gosta. Mas eu tô querendo provocar, Ivo. Tem algum endereço que a gente possa ver alguma coisa do seu trabalho, ou no Candial, ou que Ivo possa A procurar? gente tem o @Candial Music, né, que é o trabalho do selo da editora que estou à frente. O próprio perfil do Carlinhos Brau, que hoje eu faço a gestão com a equipe da Walk to Digital. Eu coordeno as redes digitais de Carlinhos, ainda tem isso que eu faço hoje. Então, e meu próprio Instagram, @Flávio Dutra, é aberto. Pronto. Então, Ivo. Entendeu? Vão lá. Futuca aí, Ivo, e traz. Eu abri com aquele poema, né, de Sim. Carlinhos Brau, de Ramon Vani, poeta lá de Buerarema, próximo ali Itabuna, né, onde eu nasci. Porque Brau me chamou, uma época me ligou da produção dele, não lembro o ano, se foi 93. Não, você até falou, a gente conversou eu antes acho aqui. que foi, porque 90 eu faço a gestão desse catálogo 5? também da Timbalada. Porque a gente tem Timbalada, Unday Road, e o terceiro disco, acho que é a Cabeça do Mundo, que é 97. Cada Cabeça é um Mundo. Cada Cabeça é um Mundo. Aquele- Eu acho que é isso mesmo. Um disco bem potente, assim, né, da Muito, Timbalada. muito. Tem Caetano, né, falando aquele Da texto sobre use camisinha, né? Exatamente. É. Da época da extinta Polygram, Sim. que virou EMI, Sim. que a EMI fechou e hoje está com a Universal Music. Sim. Então, é um catálogo que é de gravadora. Na época eu interpretava Castro Alves, eu tinha 27 anos na época. Sim. Aí tinha uma foto minha no outdoor, assim, de Castro Alves. Aí Brau viu aquilo. Olha a cabeça de Brau, eu acho fantástico isso. Como muitos artistas baianos, inclusive os blocos, né, Afro, Olodum, Ilê e tudo, podem pegar isso e colocar em prática também. Pensou em colocar um ator dizendo poemas ali. Sim. Aí, como ele me viu de Castro Alves, ele pensou no Navio Negreiro. Aí, quando eu cheguei no estúdio, eu lembrei desse poema de Ramon Vani, falei para ele que eu dizia, na época, um pedaço pequeno do Navio Negreiro na peça. E aí, quando eu disse esse poema, ele falou, é esse. E ali aconteceu uma coisa interessante, porque ele falou, então, vá lá e faça o que você quiser. É bom, mas é um gelo também, né? Sim. Aí entrei dentro do estúdio, botei o headphone. Já era o Ilha dos Sapos? Não era ainda na WR. Na WR, então, WR. Então é 96, 90, 97, é isso mesmo. Aquela arquibancada imensa, os timbaleiros todos ali olhando Sim. para mim, ou seja, eu tinha uma plateia para fazer o que eu não sabia. Aí eu errei o poema logo na entrada, porque era muito som no meu ouvido. Sim. Uma orquestra de tambores, assim, que eu nunca tinha ouvido tantos na minha vida. E o poema que começa dizendo, eu não vivo a tomar banho no Rio Grande do Norte, né? Eu fiz eu e esqueci o resto. Aí eu querendo lembrar e fazia eu, e não lembrava, aí a terceira vez eu, aí lembrei, aí o ator, malandro, Sim. aí eu repeti o segmento 3 vezes para parecer que eu estava criando uma estrutura. Aí eu fiz, quando eu lembrei, eu falei, eu não vivo, eu não vivo, eu não vivo. Eu não vivo, e saí, para mim, como quem vai andar e tropeça e sai catando ficha, e eles se acabavam de rir, e Brau amou, assim, para ele valia aquela, eu que pedi para fazer mais, e acabei repetindo algumas vezes, né? De uma época que se gravava com fita magnética, por isso que você está gravando com a timbalada toda no estúdio tocando né? com você presente. Como mudou, gente. E como é para você, assim, fazer parte desse movimento, né? Que é um movimento que Carlinhos Brau faz com a música ali no Candial, né? Como é para você? Eu vou dizer a você uma coisa, que eu acho que eu nunca disse a ninguém, mas que é muito forte. Eu aprendi muito com Daniela. Daniela foi uma super escola, para mim, uma das maiores artistas do país. Grande, Daniela. Tem um respeito. A gente gravou Santana dos Olhos d'Água junto. Sim. Foi eu que produzi aquele clipe. Foi viu? você ali na casa dela, né? Na casa dela. É. Mas Carlinhos me fez abrir minha cabeça para o mundo. A gente falou do disco da Timbalada, Cada Cabeça é um Mundo. Cada cabeça é um mundo. E eu, com Carlinhos, eu aprendi que não se pode dizer não. Que vamos fazer não sei o que. Vamos. E aí a gente vai lá e executa. E para mim tá presente junto com a escola, com o acontecimento da música brasileira, porque é um acontecimento, né? Você fala de Carlinhos, aí você vai falar da Timbalada, você vai falar hoje das Timbalades, você vai falar de Marisa, de Arnaldo, e de repente você está fazendo o Sarau do Brau, aí vem Ana Carolina, Nando Reis, Bel Marques, Daniela, isso. Tem aquele projeto com Lazo Matumbi. O Pérolas Mistas, Pérolas, que eu tive a honra de coordenar você também 3 ali, edições. Né? Bonito aquilo, né? Espetáculo. É o meu projeto do coração. A última aquele... temporada, eu acho que é um projeto que você tem que voltar, mas é um projeto muito caro. Mas a gente fazia no Museu do Ritmo, fez 1 ano no Museu do Ritmo. Depois a gente foi para... Isso é Ivo ali, né?
Já trazendo alguma coisa Sim, aí. o perfil de Carlinhos. Sim. Olá, Ivo. E aí sai tudo aí já Essa é foto é gestão. linda dele com Margareth Menezes, no né? aniversário dele. É. Xuxa Meneghel segue ele. Cadê? Esse cocá na cabeça é uma maravilha, né? É um achado, né? E ele tem usado menos. Ele tem usado menos, né? Tem. É. Ele usa agora por momentos muito específicos. Por exemplo, o que é que eu estou fazendo aí com o pessoal da XC? Carlinhos está fazendo 60 anos esse ano. É no sério? dia 23 de novembro. 60 anos de idade e 30 anos de trabalho social. Eu não estou à frente do trabalho social, mas eu acredito, Jackson, que todas as pessoas já devem trabalhar quando você trabalha com uma pessoa como o Carlinhos, todas as pessoas têm que estar unidas numa coisa só. Então, eu como rede social, gestor de rede, hoje, me unia para a Catum, que tem 30 anos e que tem toda a história do trabalho social dele. A começar ali, naquele lugar, né? Exatamente. Ele tem um trabalho que eu lembro que ele falou para mim uma época, tá rebocado, né? Isso. De rebocar parede, né? Que tem esse sentido do reboco da parede, Isso. que é muito mais do que um reboco que ele faz ali, né? Ele reconstrói algumas casas, né? Dá um colorido bonito, né? Dá uma condição assim. Não, ele mesmo fala que o bairro era um brejo. Pois é. A gente tem nos arquivos fotos de Carlinhos na infância, barro batido, esgoto a céu aberto, porque é um vale entre o Cidade Jardim, né, e Brotas, né? É um vale ali no meio. E a mola transformadora que Carlinhos é inacreditável. É inacreditável. Eu tive uma vez, aí outra coisa que esse Carlinhos me deu a oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo com o Carlinhos. A gente foi fazer um show no Lincoln Center, em Nova York. É um show que eu vendi, prospectei. Eu também fazia parte comercial mais. E Érica, o nome dela, que era a curadora do festival. É um puta festival. A gente fez dentro do David Geffen Hall, que é um espetáculo maravilhoso, um teatro maravilhoso. E aí no dia de ir embora, eu tive uma reunião com ela. E aí ela começou a chorar. Que ela disse que em 2002... ela foi no Candial para conhecer isso, uma acadêmica, né? Hoje ela está na Universidade de Colômbia e tal, a gente sempre tem contato. E aí ela disse assim que o que mais chamou a atenção dela foi o fato de Carlinhos estar em 2000, 2002, tirando dinheiro do bolso dele, porque a Coelba tinha ido lá cortar a luz de um cara e ele estava lá para resolver. Lá no e que Candial. aquilo deu... Exatamente. E que aquilo deu estalo nela. E ela é uma estudiosa de Carlinhos, tá? Uma pessoa incrível. Que eu tive essa oportunidade de também fazer um show gigantesco, que foi uma turnê chamada Antônio Carlos Brau, e eu fui sozinho de produção em Nova York, assumindo tudo, e a gente fez um espetáculo sold out, todos os assentos vendidos em Nova York. E eu andando de um lado para o outro pela cidade, nunca tinha ido em Nova York, então aí abriu a mente. Carlinho é o quê? De Ogum? Ele é de Ogum. Oguniado. Que maravilha. Brincadeira. Ó, máximo respeito. É só uma forma carinhosa, É só uma né? forma mas ele sabe de falar disso. uma locomotiva que sai, né? Quem Sai. se dispuser a ser um vagão, ele faz viajar por esse mundo aí, né? Que é aquela coisa de não dizer não, Jackson. É, importante, né? Carlinhos disse, Flávio, você vai fazer o seguinte uma vez. Ele restaurou a Caetanave, né? Que ele comprou a patente da mão de Orlando Tapajós e tal. E aí a gente tirou essa Caetanave do Museu do Ritmo, restaurou, fizemos essa borosa e disse, Flávio, a ação vai ser a seguinte. A Caetanave, a Caetanave vai vir na frente do camarote andante. Ela vai vir, aí no chegar ali em Ondina, você tira a banda da lateral elétrica, bota 25 pessoas de sopro, aí tem 200 percussionistas, eu passo com a Caetanave e a gente segue. O produtor vai dizer que não? Dizer que não, ó. Beijo, até a próxima. Ele vai atrás de Foi um outro. prazer trabalhar, porque vai atrás de outro que vai dizer sim. Então, Mário Guzmão, que é o meu mestre no teatro, Mário Guzmão dizia isso, que o produtor é aquele que o artista fala, eu quero tal coisa, e você falou aqui agora isso, é que eu lembrei. Ele não pergunta onde é que ele vai encontrar, não. Ele, né? O produtor não pergunta onde é que eu acho isso, esse impossível. Não, vá lá e se vire E faça. Eu já né? fiz foi um monte de coisa impossível, viu? Que parecia que ia ser impossível. Com Brau, quase tudo, né? Tudo. Pra quem tá do lado dele é impossível, né? É puxado. Pra ele sabe o que é possível, né? Sabe.
E ele faz, a gente tem que fazer. É. Foi assim agora em Londres. Exatamente, ele faz quem está com ele fazer. Isso também é importante para um líder, né? Exatamente. Você agencia eventos e também artistas. Sim, sim. O que é que você gosta mais de fazer dos dois? Eventos ou artistas? A coisa do evento é uma cachaça, viu? A coisa da produção, do botar as mãos e executar, ficar sem dormir, da gincana de escola. A gincana. Você É o aprendeu tempo lá na inteiro. escola. Exatamente. É uma cachaça. Eu confesso para você, Jackson, que eu estou um pouco cansado dessa cachaça. Porque é muito trabalho, né? É muito trabalho. Então, assim, eu digo que o produtor é a espinha dorsal de qualquer projeto. Ele é o primeiro a entrar e o último a sair. Todo mundo vai dormir. Ah, descansei. Carnaval. Trabalhei carnaval. Quarta-feira de cinzas. O produtor tem que prestar conta quinta-feira. Outra imagem que Mário Guzmão, que é um professor meu mesmo, né? Que o produtor é aquele que o artista está todo embecado e ele está descabelado. Exatamente. Né? É uma boa imagem para mostrar... Isso quando o cabelo não caiu durante a produção. Quando resta ainda cabelo. O meu caiu muito, muito. Alguém me disse, você envelheceu. Eu disse, todo mundo envelhece, né? Não é? Aí eu vou te falar, é uma vida puxada. É uma vida, mas assim, é bacana. É bacana. Acho que as coisas que a produção... Os encontros que a produção traz para você e a quantidade de pessoas que você conhece, Ave Maria, isso aí não tem preço. Não tem preço. É puxado. O casamento tá lá. Quando você é casado, então, sem família, não sei o quê, ainda casado com uma pessoa que é completamente fora da área de produção. Aí dificulta mais ainda, né? Dificulta, porque a sazonalidade do trabalho de produção é uma... Por exemplo, eu sou casado com um arquiteto, Gabriel. A sazonalidade de Gabriel é completamente diferente da minha. É tipo aquela música de Chico Buarque, né? O funcionário é a bailarina, né? Exatamente. Quando um começa, né? Está começando, o outro está terminando, né? O trabalho. Exatamente. Né? E ainda tem que administrar tudo isso, né? Ainda tem que fazer mercado, pagar boleto. Ainda tem que fazer tudo isso. Não é brinquedo. Tem uma caneca aqui, a gente está bebendo água nessa caneca, mas aqui tem assim, a produção faz alguma surpresa, de repente é para você cantar alguma música. Ou... Aí você pega, Vixe, tem ou várias. É uma pergunta, tem várias. É você que escolhe a sua sorte. Meu Deus. A banda Sou ainda péssimo com sorte. A banda Minha ainda sorte. te anima mais. Se eu disser a vocês que teve um sorteio para trabalhar, eu trabalhava no hotel, teve um sorteio para trabalhar, 1º de janeiro, tira Flávio. O Flávio foi lá e tirou o nome dele. Você imagine a beleza que não vai vir aqui. Às vezes é um exercício de teatro, de... É muito socó para um socó socoçar. Trava-língua, você já leu perfeitamente. Isso é maravilhoso, gente. Mas agora diga sem ler. Porra, mas eu não memorizo bem, não. É muito socó para um socó socoçar. Agora emende um no outro, vai repetindo, É um muito mantra. socó para um socó socoçar. Eu ainda estou usando esse Invisalign, gente. Minha boca Que tá facilita, é uma maravilha. Uma maravilha. É muito socó para um socoçar. Não, é muito socó para um socó socoçar. É muito socó. Vai dizendo assim. É muito socó para um socó socoçar. É muito socó para um só socoçar. É muito pro socó para um só socoçar. Pegue outra. Porra, isso é coisa de Thalita. Tenho certeza disso. Cadê os Um Carlinhos Brau, por exemplo, ele tem um maravilhoso. fala. Carlinhos Brau tem um que é assim, eu não consigo fazer eu não consigo fazer como ele faz, que é o bog labag. Que ele faz bog labag, labog labag, labog labag, labog labog, blá blá. Ele faz muito mais rápido. Muito. Aquilo é maravilhoso. É um trava-língua também, né? É um exercício que você faz para articular a fala. Qual a sua mania para trabalhar? Tem alguma? Fale mais perto, sempre, senão eles vão cobrar da gente. Qual a sua mania para trabalhar? Para trabalhar. Tem alguma? Ou algumas, Eu sou perfeccionista. já é uma mania. De perfeição. De perfeição. E eu sou muito centralizador. Então, a minha mania de trabalhar é me lascar. Quem Mas assim, busca a mania perfeição... tique não tenho, não. Não tem. Eu uso minhas guias, faço minha proteção, faço minha oração, respiro, tento dormir na noite anterior e vou para trabalhar sabendo que se ninguém fizer, eu vou fazer acontecer. É legal você falar assim das orações, né? Eu vejo que Brau, alguns artistas já vi, mas ele sempre junta o povo ali antes do show. Sim, faz a oração, as orações, faz, passar alfazema.
oração Faz católica, a oração católica, da religião dele, exatamente, do candomblé, a gente né? bate palma. É, eu já vi isso, e isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa que vê de fora, né? Show business, vê o artista ali nas capas, Carlinhos Brau, então, que é todo alegoria. E aí, Sim. quando apareceu o Cocá ali, eu me lembrei que eu passei a compreender melhor Carlinhos, porque se você juntar a cultura do negro com a cultura indígena, não é? É isso mesmo. Faz parte da cultura deles, esses adereços todos, né? Faz mesmo. Pouca gente compreende, né? E as pessoas não entendem o porquê do cacique do candeal. Sim. Que acha que é eu falo turbante, que o cocá ele é alegórico. Ele não é só alegórico, ele tem um alegórico. sentido, um sentido histórico, né? Porque o cacique ele faz a coisa andar para frente. Não dá pra frente. Ele é um líder, não vou achar a palavra. Ele não é só um líder espiritual, ele é um líder de liderança dentro do Sim, bairro. de fazer a coisa, a Acontecer, estrutura daquela exatamente. comunidade prosperar, né? Exatamente, Acontecer. exatamente. E esse é Carlinhos Brau, né? Ele é mesmo. Esse é Carlinhos Brau. É o Ele cara é que, danado. quando você pensa que eles já tem bastante projeto de invenção dele, ele inventa mais um, Ele inventa um. mais, mas nem se preocupe. Como é que é isso para você? Assim, na sua gestão, que você tem a mania de perfeição, mas não para de chegar a demanda, principalmente se tratando de Carlinhos Brau. Como eu sou? Sim, como é que meu você... filho, não é a ponta, como é o ditado aponta para fé e rema? É. Se acostuma. A verdade Sim. é essa. Você acostuma. Mas tem uma coisa que acontece que acho que você junta duas coisas, que tem um pouco do caos, mas você tem a questão de planejamento. Se você respira, recebe aquilo e você traça um mínimo de um planejamento, então aquilo dá. E assim, o que eu me coloco muito como diferente de muitas pessoas, até que estão em volta dele, eu não deixo de dar minha opinião. Sim. Dizer, olha, isso aqui não é isso, isso aqui é isso. Inclusive, eu penso que por essa razão também é que ele quer você e pessoas como você trabalhando, que tem a personalidade, né? Exatamente. Né? Ele outro dia disse como foi, Flávio me deu, tava alguém no estúdio, eu não lembro, mas Flávio tá me dando apagação. Eu disse, não, eu dou apagação, eu somente ligo as coisas que eu preciso me dizer, né? E ele dá risada, não, a relação é de muito respeito. Mas ele, quando vem as coisas, dá uma respirada, o olho faz assim, treme um pouquinho do estresse, que é normal, e aí vai executar. Vai executar. Não tem para onde E correr. ele é um né? cara muito centralizador também. Também. Ele é um cara muito centralizador. Não que seja uma coisa ruim, mas se a mola propulsora, se a cabeça pensante é ele, as coisas têm. Então, assim, às vezes você tem que colar junto para poder executar as coisas. E é interessante você falando isso também, porque é o seguinte, me veio uma imagem que ele tem muita personalidade, tudo que ele faz você vê que é a cara dele, mas não só ele, né? São pessoas como você e tantos outros profissionais que cercam ele, que traz a sua personalidade, mas que quando coloca, né, para ele, nas coisas dele, é o que ele quer e é o que ele é, né? Não, É bonito isso, assim, né? Assim, ter fazer realizar essa criação coletiva, onde todo mundo é coautor. Eu acho que isso é uma coisa que é também o seu trabalho lá, né? Você é coautor das coisas que você faz ali para ele, né? Sim, sim, sim. E ele tem uma coisa muito importante, Jackson, dele, é que ele dá crédito a todo mundo. A todo mundo. Estou dizendo assim, a gente coordenava sarau. Eu coordenava o sarau do Brau, né? Fiz, acho que 5 edições de sarau. E se não tivesse no TP o nome de todo mundo, ele ficava retado. Pois é. Retado não é... retado, chateado. Vai lá e cobra. Porque e isso não é só do... quem é o diretor artístico, quem é a banda, quem é o hold, não. Quem é a empresa de som contratada, quem é a empresa de segurança contratada, quem é o pessoal, a cooperativa que vai entrar para recolher todas as latas do evento, para fazer reciclagem, entendeu? Quem é a equipe de comunicação, quem é a equipe de assessoria de imprensa, quem é o produtor do convidado que chegou, quem é o cara, a equipe de limpeza, entendeu? É uma organização grandiosa. Eu lembro que quando eu fazia sarau, eu tinha sarau em Chaguado do Bonfim, Chaguado de Iemanjá, eu tinha 400 pessoas diretamente ligadas a mim. 400? 400. 400 profissionais, ou seja, é Profissionais uma empresa
grande, que ligadas a você, fora É, as outras. não são pessoas, não são funcionários. Ah, Assim, sim. são tratamentos diretos, Sim. fora os indiretos. Sim. Fora o entorno. Porque quando você faz um evento desse, e a coisa da economia criativa, né, que todo mundo acha que a economia criativa é uma besteira, que você não tem só quem está dentro do evento. Por exemplo, tem todos os ambulantes estão do lado de fora. O baleiro, o guardador de carro, o motorista de Uber, o motorista de táxi. A gente tem o cambista. Por que não o cambista? Né? Uma pessoa que está diretamente ligada a gente. Então, a gente tem a moça que vende a quentinha nos dias de montagem, no dia de desmontagem, os funcionários do local. Então, assim, essa engrenagem é que ela é super importante. E as pessoas não entendem isso. É um desdobramento, né, que dá vez a muita gente da cidade, né? Exatamente. Vários segmentos da sociedade. Pegue outra pergunta. Ai, meu Você Deus. canta? Não faço, não. Faço, não. A banda tá doida para tocar, né? E Doida alguém pra tocar. cantando. É por Mas conta como é do que risco você de trabalha vocês. com Carlinhos Brau e não canta? Mas, gente, desde quando o produtor tem talento, gente? Pelo amor de Deus. Qual a música faz parte da sua história e por Tá quê? vendo? Parece que tá ligado ali, né? Pegadinha do malandro. Gente, eu não vou cantar não, gente. Pelo amor Não, de mas você Deus. pode cantar assim, e quando tivesse um meu chuveiro. Deus. Porra. De Brau, por exemplo. A de Brau, que eu gosto, Vou facilitando para você. não Né? facilite não. porque Timbalada. Se eu errar a ou de letra, eu Brau. perco meu emprego. Não, gente. não, perco Brau meu não vai. emprego. Brau vai entender. Fala, não, ele Não, tava. tem muita coisa que as pessoas não conhecem, que é o lado B dele. Sim. Eu vou fazer, viu, gente? Pelo amor de Deus. Faça. Argila. Eu vou errar a letra. Argila é Tenho maravilhoso. certeza que eu vou errar. Mas vá. Vinha vindo e circulando. Lindo isso. Sobre tudo cobertor do seu olhar. Varreu meus olhos. E no seu Como olho olho de joio, Uma gota de orvalho. Que era vidro e se quebrou. Eu também tô lembrando. Sorri, deixando de amargura e se... Tem muito. Tem É linda essa é música. Linda demais, gente. Essa música realmente é linda. Meu amor chorou. Você sabe, Fui fui embora, embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Essa não é dele não, Fui viu? embora, meu amor chorou. Essa não é dele não, viu? Eu vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Ô, gente, faça Eu vou não, nas asas de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nas beijos de um beija-flor. No tic-tic-tac do meu coração. Renascerá o tic-tic-tac do meu coração. Renascerá dos... Aí, ó. Sobreviveu. Ô, gente, eu tô vermelho, não tô? Do CD. Não tô? Tô vermelho, não? Do CD, cada cabeça é um mundo. É verdade. Que é um Beija-flor. CD maravilhoso, é. De quem é essa? É Chechel que canta? É Chechel que canta. É. Eu vou poder errar, mas é... Mas não é de Brau. Zé Raimundo. Porra. Zé Raimundo. Tem um outro coautor. É? De Camaçari? É Zé Raimundo e tem um outro. Um parceiro, que inclusive... Pedi a Ivo pra procurar aí, Ivo mostrar pra gente. Eu sabia de cor. Beija-Flor, a música? Beija-Flor, os compositores. Timbalada pra é. saber os compositores. Eu sei onde ela tá editada. Ela tá editada na Universal Music. Isso aí você tem que saber, né? Tem, porque direto chega pedido. Você falou alguma coisa de Brown, você falou assim, que ele fica meio que retado, não, você usou outro termo, mas que não. Chateado. Chateado, mas que não, chateado assim não, é mais para cobrar. É uma figura muito boa de trabalhar, né? Como é que é para você, assim, fale alguma experiência que já teve de pessoas que às vezes dificultam o trabalho, que não precisa nem dizer o nome da pessoa. Meu filho, a minha escola eu conheço um monte de gente que dificulta, tem um monte de gente que bota o pé pra se cair. Ave Maria. Você fala, eu digo assim, a pessoa que você tá trabalhando para ela, direto, um artista. O artista, tem artistas que são Tem difíceis. artistas que são difíceis eu de trabalhar, digo né? uma coisa, artista é artista. Você é artista. Mas você é uma pessoa fácil, dócil. Mas você falou tudo, artista, assim. Artista é artista. Eu entro... Quando você é produtor, você e faz... Enfim, que quando você lida com a área artística,
a gente, o que eu faço primeiro é separar o que as pessoas veem do que eu vejo. Então, um exemplo, eu separo quem é Carlinhos do The Voice Brasil e quem é Carlinhos Brau, o gestor, o autor, o compositor, o pintor, o multi-instrumentista, porque são relações diferentes. Mas assim, não que o que apareça lá seja falso, longe disso, não é isso. Mas eu primeiro faço essa separação. Algumas pessoas eu não quero fazer essa separação nunca. Por exemplo, Maria Bethânia, nunca vou querer conhecer Maria Bethânia fora do que ela é, porque ela é o que ela é. Uma princesa, né? Que um dia eu cheguei no diva. camarim e falei, você é uma rainha. Ela fez assim, não. Rainha ela é uma minha entidade. mãe. Eu sou uma princesa. Achei isso tão bonito, né? Reconhecer o lugar dela, né? E da mãe, né? É uma entidade, é o que você falou, né? A Alcione e tantas outras cantoras chamam ela de diva das divas. A Alcione é uma diva. É uma diva. Mas reconhecem em Maria Bethânia que ela é a diva das divas, né? É reverência total. Mas assim... Já trabalhou com ela diretamente assim? Já tive a oportunidade num show de Daniela, que foi em Santa Amaro, eu ter acompanhado logo no meu início na área. Mas eu, mais de curioso... Tremeu? Não, ela foi dar uma entrevista no canto da cidade, eu fiquei olhando, minha sala dava na recepção, a entrevista foi na recepção, e eu fiquei olhando pelo buraco da fechadura, quando ela passou assim. E vi ela cantando no palco, mas eu só fui ver Maria Bethânia cantando muitos anos depois, assim, espectador sentado na cadeira do TCA, porque é bem difícil comprar ingresso a Maria Bethânia, né, gente? É bem complicado. Quando você sabe que está vendendo, já acabou, né? Acabou, faz tudo, acabou. Mas assim, tem muito artista que acha que é Madonna e não é. Então, eu já tive muitas... Esse é que é o problema. E assim, e tem uma coisa que mudou muito, porque o mercado hoje, todo dia, ele é independente. Todo mercado é independente, né? Todos os artistas, eles fazem essa autogestão hoje em dia. Os contratos com a gravadora são limitados para alguns pequenos. Mas tem muita gente que chegou, mais até recentemente no selo, muita gente que chegou e botando banca. E não sei o que, quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. Eu disse, epa, calma. E eu sou aquele cara, Jackson, que eu não meço palavra com ninguém. Estou muito melhor. Antigamente eu arrancava cabelo, a bicha... Hoje em dia não, eu disse, olha, não é assim, não fale assim comigo, não sei o que, você não está falando com um empregado seu, e eu falo isso, eu falo mesmo. E é importante que seja por aí, porque eu respeito, né? Não. Ninguém acha que me faz de besta, porque eu não sou besta, e ninguém acha que me faz de otário. Aí, como ele tentou me fazer de otário, aí lascou. E, assim, às vezes a gente ouve de exigências de artistas, coisas absurdas, né? Para poder chegar num festival, para chegar num camarim. Como é que é administrar isso? Já teve algum caso assim de... Bom, Carlinhos é um cara de pouquíssimas exigências, viu, gente? O camarim de Carlinhos, viu? Olha para qual câmera, só tem fruta, água de coco, viu? Então contratem um artista. Eu tô vendendo. Mas eu já tive um camarim de um artista, não vou falar o nome. Sim, não precisa. Que veio fazer uma participação. E o rider é aquele negócio que vem, né? Com a lista das coisas do camarim, exigências. Eu nunca tinha visto um rider tão exigente. O carro, SUV... O artista X, o Todes, eu não vou falar o gênero, só anda no banco da frente, no painel tem que haver um cabo P10, não sei o que, para carregar. O motorista não deve se dirigir ao artista. No quarto, que é uma suíte presencial, tem que ter 36 águas naturais lá de fora, 36 águas dentro da geladeira. E aí vem um rider de camarim. A primeira frase... O artista, ele é celíaco, abre parênteses, tem alergia a glúten, fecha parênteses, e é diabético, abre parênteses, não come açúcar, fecha parênteses. O primeiro item do rider era um pacote de pão. Eu disse, caralho, o que é isso? Vai entender, né? Aí pedi um estrogonofe de frango. Pô, aí quando veio, o artista não comeu. O produtor do artista veio com 2 filhos, estava fazendo o almocinho e pagava 200 contos de diária de alimentação. Pois é.
Então, acontece, né? Tem Acontece, gente que muita pensa... coisa. Agora, tem muita gente que você acha que vai dar trabalho e não dá trabalho nenhum. Nenhum. E muitas vezes esse artista que você fala, né, que tem essas exigências todas, canta coisas tão bonitas, propondo, né, Esse cantava uma igualdade, bem bonito né, mesmo. Esse né? aí. Esse E é é- todos, viu, gente? X, porque eu não vou dizer hoje. E é incoerente às vezes, né? Quer dizer, quando é assim é incoerente com o que está, Mas tem uma má com o fama. lugar que ocupa, né, na arte. Vou até né? trazer a culpa um pouco para mim, como produtor. Minha de categoria. Tem uma meia-culpa que é muito do que a produção e a gestão blinda o artista de. Sim. Eu vou lhe dar um exemplo. Meu primeiro carnaval com Carlinhos, a gente fez um show no camarote e a gente ia atravessar a rua para fazer um show no mesmo dia. Eu pedi, como coordenador, um cordão de isolamento de 20 de segurança para a gente atravessar. A gente ia sair do camarote, Carlinhos viu, foi o primeiro carnaval, ele pegou no meu braço e disse assim, Flávio, eu não preciso disso. Eu vou descer aqui pelo meio do povo. E o cara desceu, velho. Entendeu? Ele desceu. Desceu, a gente botou 4 seguranças, mas assim, ele fala com todo mundo, ele tira foto com todo mundo, e aí eu nunca me esqueço que a gente passou, o cortejo Afro passou. E aí ele atravessou e Pita passou. E Mariene estava cantando. Foi um ano que Mariene ficou à frente da banda do Sim. cortejo. E aí eu lembro que chegou um balaio de pipoca. E ele ficou ali uns 10 minutos falando com todo mundo, tal. Entrou. A gente entrou andando no camarim. Então, eu conheço artista que uma vez mandou, eu conheço não, né? Eu produzi já, que queria entrar dentro do camarote Planeta Otton de van. Eu disse, Sério? querido, não dá. Tem um carnaval no meio. Não dá, a van vai estar determinado lugar, você vai entrar. Não, queremos entrar. Não é baiano. Óbvio que não, né, filho? Porque se fosse baiano, Óbvio que não, né? ia entender que a Bahia é Óbvio no chão, é pé que no não. chão. Nossa, é, deu um não é? trabalho. Esse deu um trabalho que Carlinhos teve que intervir. É muito Mandou doido uma mensagem isso. pro gestor desse coisinho, pegue leve. E Isso aí- a gente fazendo no meio de um carnaval, viu, gente? No meio de um carnaval. E é interessante você falar isso porque, por exemplo, Caetano Veloso, quando tinha aquele carnaval que tinha os encontros na Praça Castro Alves, Caetano Veloso sempre teve na crista da onda, né, do sucesso. Caetano é Caetano. né, Caetano é Caetano, e estava ali, né, ali do lado das pessoas. Muita gente ia para ali porque sabia que ia encontrar Caetano ali, assim como encontra Caetano no Porto da Barra, né? Exatamente. Quando ele tá Encontra a aqui Maria no verão. Bethânia em Santa Amaro, na festa de Santa Amaro, não sei se é uma charanga ali, não tomando cerveja, ela no meio do povo. Pois é. Simples assim. É porque a gente tem que entender que artista é artista, mas artista também é gente. Eu né? faço Em primeiro lugar, né? Eu faço eu fazia, né? Hoje em dia eu não faço mais não, que é feio. E se vocês quiserem dar um bip. Artista faz cocô, gente, igual a gente. Faz xixi, faz cocô, tem dor de cabeça, tem cansaço, tem bom humor, tem mau humor. Eu fico, quando eu sou mal-humorado, eu sou um inferno, imagine um artista. Antes de ser artista. Antes de ser artista, É imagine, gente, né? é gente. Então, é a coisa de você personificar o artista. Eu acho que por isso que minhas relações vão tão bem. Porque eu lembro que ela é uma pessoa. E ele quer ser tratado como pessoa. Que é, na maioria né? das vezes. É, aqueles que não, tudo bem. Quem Vai achar o seu quem faz produtor. o... Oh, meu Deus. Dura não. Veja se tem o que é que te reserva aí nessa Meu Deus do caneca. Cantar você já cantou, agora Já, você pode fazer um maravilhoso. personagem. Ó, peguei um grandão. Um sonho, uma utopia. Rapaz, eu sonho tanta coisa, mas tanta coisa. Mas acho que a coisa que eu mais sonho é ter paz. É ter paz. Quem não, né? Ter paz, sabe? Não é de dizer que é, não, a paz mundial, porque isso não depende de mim, eu faço a minha parte. Mas eu queria tanto que as pessoas se preocupassem menos com minha vida. E isso em geral, com a vida dos outros. Que eu quero chegar em casa com meu marido e dizer assim, hoje foi um dia tranquilo. Eu sinto falta dessa paz. Mas meu terapeuta disse que eu não busco paz nunca, que eu vou lá, fico cavando. E eu acredito que é verdade também. Então, tem um mestre que eu sigo que ele fala isso, que se o ser humano, se ele se preocupar com os defeitos dele, né, não sobra tempo para ele olhar Não sobra. os defeitos dos outros, né? Porque o ser humano
sociedade, né, vive apontando, querendo consertar os outros antes de se consertar, né? Antes de... E eu vou lhe dizer uma coisa, Jackson. Quem se preocupa com o outro tá todo lascado por dentro. Lascado. Todo lascado. Eu tô guardando todas as perguntas no meu bolso. Você tá guardando aí. Tudo no meu bolso. Que maravilha. Como é para você, assim, você está administrando a carreira de um artista e aí esse artista, às vezes, ele entra por algumas questões na sociedade e tal. Como é para você? Assim, você fala de gestão de crise? Crise, tudo. Você sofre junto também, né? Como é que é isso? Sofro. Ave Maria, sofro. Ainda mais no tempo de hoje, né? No tempo de tanto ódio. Eu digo de ódio virtual, porque eu acho que a rede, por exemplo, ela é muito mais quente do que a vida real. Do que a vida real, né? Então, eu já tive... Até com o Carlinhos, recentemente, uma gestão de crise, que foi quando pegaram a parte de um vídeo dele no gueto, em que em dezembro do ano passado pediram para interromper uma manifestação de Lula, Bolsonaro, etc. Começou, e ele falou que ali era um lugar X, que o Candial era um Brasil que deu certo. E é verdade. É um Brasil que dá certo, né? E é verdade, e acho que tem uma questão do calor do momento também. E eu nunca esqueço, foi um sábado, eu estava em Arembepe. E o vídeo começou a crescer. Então você observa o primeiro momento e aí você tem que agir. E aí eu falei assim, ele já não posso nem falar, ele já tinha um candidato. E aí a gente fez o processo da maneira que melhor fosse para ele falar em quem ele iria votar, de uma maneira delicada, porque Carlinhos não é um artista que expõe a vida pessoal, você não vê. Ele é uma celebridade porque está na televisão também, mas você não vê ele falando da vida pessoal, etc. E ali foi pesado, aquele dia foi puxado. Mas sempre tem. Mas quando o artista vai, por exemplo, tirando para o outro lado, tomando decisões que você vê que são decisões que não dá certo, assim, o livre-arbítrio é de cada um, as escolhas são deles. Meu papel como gestor ou como um consultor contratado, eu faço trabalho de consultoria para vários artistas, lançamentos digitais, etc. É dizer assim, olha, eu, Flávio, acho que você não deve fazer isso. Isso não faça. E eu sempre falo e depois eu mando uma mensagenzinha. Olha, prezado, tal coisa. E printa e guardo. Porque eu sou o primeiro a dizer assim, mas eu te disse. Aconselhou, né? Aconselhei. Aconselhei. Não, isso não com Carlinhos. Isso mais com as consultorias que eu faço. Eu fiz o lançamento de um artista recentemente que tinha um imbróglio familiar, etc. Eu disse, gente, eu disse para a pessoa, isso é inadmissível. Era um problema de uma aprovação de uma foto para uma capa que era uma coisa de louco. E eu falei assim, gente, isso é inadmissível. Ali o trabalho de consultoria acabou. Ali, no dia que eu falei isso, o trabalho encerrou. Porque não tinha mais o que falar. Tem uma hora que você empurra, mas tem uma hora que você vê, meu filho, joguei pro alto, não carreira tem jeito, né? Não tem jeito. E você, assim, além de Brau, quem assim que você administra, assim, carreira? Não, eu assim, com o selo, eu tive a oportunidade de compartilhar com inúmeros artistas, que não era bem uma gestão de carreira, mas é uma gestão dos projetos musicais das pessoas. Eu trabalhei com Zabelê recentemente, filha de Baby de Pepeu. Eu trabalhei, a gente fez um projeto aí com ela, uma artista sergipana muito boa. Eu fiz o primeiro planejamento do primeiro lançamento de Japa System, percussionista, como intérprete, e Japa está aí morando na Europa agora. Flávia Bittencourt, as coisas da música, né? Eu conheci Flávia Bittencourt, que é uma artista de Maranhão, de São Luís, que é uma puta intérprete. Então, assim, fica fazendo esse trabalho. E aí eu faço consultoria. Estou com uma empresa carioca agora, que vou começar a fazer um trabalho de gestão compartilhada de carreira com a Sou Brasil, Sou BR, na verdade, que é um trio de cantores que são espetaculares. E aí, tô aí, viu? Tô na área, viu? Não tenho exclusividade com ninguém. Isso é muito bom também, né? Porque às vezes a pessoa, sei lá, por trabalhar por uma figura gigante como o Brau, né?
deixa de enxergar outros grandes artistas que estão ali, né, esperando um suporte maravilhoso, como é o suporte, né, da sua produtora. Mas você sabe que tem uma coisa super importante disso, é como você estabelece sua relação com esse parceiro. Eu já fui CLT, né? Eu digo que a reforma trabalhista, essa pseudo-reforma trabalhista, ela chegou muito antes para mim. E quando eu comecei a me enxergar como um prestador de serviço, sem exclusividade, a partir do momento que você se posiciona dessa maneira, Jackson, quem está do outro lado não vai lhe tratar como empregado. Exatamente. Então, por exemplo, eu não chamo Carlinhos de chefe. Sim. Chefe? Não. A gente trabalha junto em projetos, entendeu? E é isso muito que eu faço com os outros artistas que eu trabalhei também. É uma postura que dos dois lados, né? Nem você se coloca assim, nem ele também quer isso. Exatamente, de você. É o futuro. Eu jamais, se a gente vê aí vários prestadores de serviço vão indo para, principalmente na área da música, indo para a justiça depois para reclamar direito. Eu disse, gente, mas você fazia outras coisas. Que exclusividade é essa? Entendeu? Então, a partir do momento que você se coloca assim, o mercado lhe enxerga de outra maneira. E é isso que eu faço. Entendeu? Tanto assim, Flávio, você trabalha só com o Carlinhos? A maioria das vezes, sim. Mas eu tenho até cliente de rede social, que faço gestão de tráfego pago. Que para mim, na pandemia, foi super importante. Esse posicionamento. Para não esperar nenhum tipo de entrega do lado de lá, que não houve nenhuma sessão de contrato, nem nada disso. Inclusive, na época da pandemia, eu lancei 17 músicas pelo selo Candial Music, entre Timbalado e Carlinhos. É um número absurdo. Carlinhos produziu muito. Mas eu pude fazer milhões de outras coisas. Eu fiz uma mostra virtual de decoração com a Andrea Velame, que é uma outra grande empresária, grande pensadora, e que tive a oportunidade de trabalhar já em 3 projetos com ela. Então, assim, é como eu me posiciono. Como é que foi durante a pandemia? Assim, pessoalmente ou profissionalmente? Profissionalmente. Sim, os dois. Para mim foi muito triste profissionalmente, porque eu vi muita gente, muitos colegas meus, e eu chamo colegas porque o fato de eu ser um gestor e o técnico de PA, ou o técnico de monitor e o hold, eu não boto. Para mim é todo meu colega. Ver o povo vendendo tudo. Triste, então, assim, né? Graças a Deus, eu tenho uma oportunidade. Fui financeiramente organizado e eu divido a vida com alguém. Mas foi muito difícil. Muito difícil. Para o ramo, eu comecei a ver as empresas que eu contratava sendo sucateadas, sendo vendidas, as pessoas vendendo tudo, porque as pessoas precisam pagar as contas, né? E o meio do entretenimento foi o meio mais afetado. Mais afetado. Assim, a gente viu na prática mesmo o que se falou, né? É o primeiro a parar e o último a voltar, né? Graças a Deus. Está voltando, está retornando. Não, está voltando com força total. Força total. E assim, o povo continua pedindo cortesia, que é pior. Gente, o povo ficou 2 anos sem trabalhar, pelo amor de Deus, não peça cortesia, não. Então, eu soube uma época que os shows de Chico Buarque aqui estavam sendo muito caros, exatamente por conta, não só da cortesia, da falsificação de meia, né? De direito a meia. De meia entrada. De meia entrada. Então a produção tinha que colocar um valor absurdo, porque parece que 80% dos ingressos era meia. Então tinha que... 40%. Não. A lei federal... Não, 80% era meia. Era meia. Não. Assim, é porque, pela lei federal, 40% da capacidade deve obrigatoriamente ser de meia entrada. Mas aí o que acontece é que os sistemas hoje em dia bloqueiam. Tipo, você tem 3 mil ingressos, a gente fazer uma conta, 1.200, sei lá, ingressos são destinados a meia. Os sistemas hoje em dia, eles bloqueiam. 60% inteira. Mas eu acho que, por exemplo, Chico... eu posso estar falando errado, mas aí é minha ótica de gestor olhando o processo, que inclusive tentei comprar e não consegui. Acho porque... É outro que, né? Não, acho que ele nem esgotou, porque estava caro. Eu não pago, eu não falsifico meia. Eu tenho inteira. E não é só eu, né? Tem eu, meu marido, aí tem um jantar depois, a bebidinha na concha, né? Porque a concha pede soma tudo. Soma tudo. R$2.000. R$1.500. Mas eu acho assim, Chico é um artista que aí é um grande problema que a gente tem, que se Deus quiser isso vai mudar agora. Chico era um artista que fazia turnê incentivada
através de pela Lei Rouanet. Pela Lei Rouanet. Então, isso terminava barateando o custo final do ingresso. Sim. Então, com esse teto máximo de R$100 mil para um artista não um artista como o Chico, ele vai sair por 6 meses, os shows são aqueles, ele vai para a estrada, acabou. Né? Que a gente vê muito mais lá fora do que aqui. E aí, ele não tem esse incentivo. Então, a empresa que está patrocinando, ela não vai patrocinar com tanto. Então, aí a despesa do custo operacional tem que ir para aumenta. E quem paga é a gente. As mesmas pessoas estão dizendo que era mamata Rouanet estão pagando ingresso de R$500. Pois é. Em alguns aspectos, eu acho bem pouco. Mas, assim, é porque você não vai discutir Lei Rouanet para quem não entendeu a Lei Áurea. Então, para mim, o negócio está... O diálogo acaba nessa hora. Mas, então eu acho que encarece, entendeu? E existe uma demanda reprimida. Você vai na Concha Acústica, a Concha Acústica tem eventos sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Graças a Deus. Graças a Deus. E cheio, concha cheia. Você não vê concha minguada. Um público não enorme, vê, né? não vê. Um equipamento daquele. Então, é muito difícil. Foi muito difícil. E psicologicamente, então, Ave Maria, um horror. Primeiros 3 meses eu pensei que eu ia surtar. Fiquei no limite. Se vivia assim um dia sem saber o que seria, eu brincava né? assim, amor, ia ficar mais 15 dias, porque era negócio dos 15 dias, né, no decreto. Exatamente. Aí eles, não, a gente vai viver mais um mês. Aqueles primeiros 3 meses foi... né? A gente nunca tinha vivido e todo mundo ficou sem trabalhar. Até meu marido ficou sem trabalhar. Março e abril, meu marido não tinha demanda, porque não sabia o que ia acontecer. Mas também, ele é arquiteto, por incrível que pareça, 2020 e 2021 foi um negócio de louco. Eu morava num condomínio Aldeia Jaguaribe. Sim. Eu não saía, eu sempre gostei de circular pelo condomínio, andar e tudo. Nesse período eu não saía praticamente. Aí depois que começou a circular, eu fui ver, tinham casas, pelo menos umas 5 casas dentro do condomínio que se transformaram assim. Porque as pessoas olharam para dentro. Assim, as pessoas olharam que seus projetos eram completamente inadequados para o estilo de vida que elas tinham. Então todo mundo começou a mexer em casa, todo mundo começou a mexer em casa. E ele trabalhou como há muitos anos ele não trabalhava. E tá aí o mercado aquecendo de novo, a indústria imobiliária, graças etc. a Deus, né? Pegue mais uma. Oh, meu Deus. Tô doido para você pegar aí alguma coisa bem inusitada. Gente. Outra trava a língua. Outra língua. Você tira e esse de letra. É grande, gente. A Yara Garra e amarra a Rara Arara de Araraquara. Gente, isso não vai dar certo, não. Esse aí não dá nem para memorizar. Eu não vou memorizar. Olha o tamanho do negócio. Então leia umas 3 vezes seguidas, sem dar intervalo, para ver se você acerta. Já foi. A Yara Garra e amarra a Rara Arara de Araraquara. A Yara Garra e amarra a Rara Arara de Araraquara. A Yara Garra e amarra a Rara e Arara... Não, gente. Não dá certo. Que maravilha. Essa foi a pior de todas. Essa foi a pior? Foi. Que maravilha. Como é para você, assim, o mercado baiano com relação aos outros estados? A gente tem pontos positivos, pontos que vêm para a Bahia e pontos que vão para o mercado de outros estados. Principalmente o eixo Rio-São Paulo, o dinheiro está muito mais concentrado lá do que aqui. Então você tem um nível de alguns lados de profissionalismo que a gente não tem aqui, até de infraestrutura e de equipamento. Agora, o know-how aqui, ninguém bate. Sério? Ninguém. Aqui e no Brasil e nem em alguns lugares do mundo. Eu conheci grandes produtores em São Paulo. Mas com o jogo de cintura que a gente tem aqui, velhão. Você acha que é fruto de quê? Assim, você falou jogo de cintura, né? Porque somos uma cultura, né? De uma diversidade, onde tem um povo negro, que é a base, né? É um pedaço assim grande desse lastro que é a nossa cultura. Sim. Povo indígena, que a gente tem uma herança muito grande ainda. E nós que somos mestiços, né? Lucas ali, né? Lucas vem mais dessa resistência desse povo
Você acha que isso também tem a ver? Eu acho que sim, né? De um Tem, povo que já vem... da pluralidade da gente? Pluralidade, né? Pluralidade. Araraquara. E aí nós somos também, nós herdamos, né? Um pouco dessa cultura que é do sobreviver mesmo, né? Assim, dar um jeito para sobreviver, né? Sim. E você sabe que uma vez eu não ouvi de Andrezão Simões, mas eu ouvi de uma pessoa que teve uma reunião com Andrezão Simões que o carnaval ele tem uma coisa muito bacana que é o coeficiente de mangue. De mangue de armengue. Tem tudo para dar errado, mas tem tudo para dar certo. Então eu acho que essa escola que a gente tem de produção cultural e de pluralidade dentro dessa produção cultural, isso é impagável. Então não tem nenhum lugar que vença, né? Que tenha essa experiência, Você tem um carnaval que vai ter uma banda de fanfarra, que vai ter o bloquinho, que vai ter Baiana System, que vai ter o Ilê, que vai ter o Eu Vou, que eu soube que vai voltar agora, que vai ter Chiclete, Bel, Chiclete, até Cláudia. Aí vem o público LGBTQIA+, mudando esse cenário. Exatamente. Que é com Cláudia, encabeçado por Daniela, que veio muito forte desde 2006. E que não para de surgir coisas. Não para. Aí você vem a profissionalização dos camarotes, os camarotes crescendo, fazendo festa dentro da festa. Então assim, gente... Então, você falando dessa coisa do expertise e tudo, o que é um camarote, pelo amor de Deus? A estrutura que funciona... Né, aberto para um entra e sai de público ali no camarote. E olha que eu vim da experiência de trabalhar com Nil Pereira no camarote de Daniela Merkel. Nil Pereira é uma das maiores produtoras que a Bahia já teve, que é minha amiga pessoal, uma amiga de amor, de amizade, de irmandade mesmo. E que hoje você entra num camarote, como o camarote que agora vai ser Camarote Brahma, é uma cidade dentro, é um negócio de louco. Uma estrutura fantástica. Uma estrutura gigantesca, construída em cima de um clube. Então, a gente tem carnavais fora de época? Tem, mas não é uma coisa fechada. É assim, com todo respeito, eu amo o trio elétrico, mas faça uma equaçãozinha comigo. Você tem um trio elétrico, não vou dizer nem que é Bel Marques, que leva milhões de pessoas. Mas você tem um trio elétrico de um artista grande, aí você tem um caminhão. Nesse caminhão você vai ter equipe, som, tem 60 pessoas, aí vai ter 60 convidados. 120 pessoas em cima de um caminhão. Na frente tem 500 mil. Atrás tem mais 500 mil. Sabe quem manda? O motorista do cavalo, que está no cavalinho. Quem é a mola que segura toda essa equação? É o motorista do caminhão, que está lá na embreagem, na primeira, na segunda, inteiro, freio motor, passando, não sei o quê. Tá tudo na mão daquele cara. Meu pai era caminhoneiro. Sim. Morreu, tinha 10 anos. E ficava em cima do caminhão dele o trio elétrico Cacique do Ar, que era de um senhor chamado Henrique, um amigo dele. E o Cacique do Ar era um trio semelhante à Caetanave. Sim. Aquelas cornetas onde ficava nas duas laterais a percussão e a guitarra baiana. Ficava em cima, a harmonia fica em cima e as percussões ficam então, embaixo. Então, assim, você falou aí, eu lembrei do meu pai. Quem mandava era meu pai ali. Exatamente. Não é a importância desse cidadão, desse motorista, que ninguém nem pensa, nem imagina quem ninguém lembra o nome dele, velho. Ninguém lembra o nome dele. Tudo bem que tem o freio que foi checado, mas assim, não quero fazer assim. Exatamente. Acabou. Naquela subida do Cristo. Já teve, né? Desastres aqui, etc. Mas é verdade. A gente legal tem que você lembrar isso, Flávio, porque assim, né? Quem são essas pessoas? Né? Qual a importância dessa. Quantos trios tem? Tem engarrafamento de trio, né? Tem aquela história que tem que esperar, né? Gente, eu tive uma história ótima até com o Carlinhos. Alguma coisa tinha acontecido, um trio quebrou. Um trio quebrou, fudeu. Deus, era 5 horas, você vai fazer 10 horas de percurso. Acabou. Você sabe que tem que entrar um caminhão para ele pegar o negócio e puxar o trio elétrico, ou então trocar o cavalinho, que a gente chama cavalinho, no meio da avenida. Num carnaval, e Carlinhos sai no chão, né? E aí... meu Deus. E aí tem uma foto. Oh, meu Deus, eu devia ter trazido essa foto. Tem uma foto que ele tá falando comigo, assim, e diz assim, Flávio, bote pra andar. Eu disse, homem, pelo amor de Deus. Tinha um trio quebrado na frente. E aí? E aí lascou. E você não pode parar de tocar. Não. Você pode segurar o ritmo. Você tava tocando? Olha ali, ó. Aí, danado. O Nino tava tocando nesse trio.
Não, aí eu acho que eu tava tipo uns 2, 3 trios. Eu tava, é ótimo, né? Eu tava 2, 3 trios atrás. Isso foi na Barra. Foi na Barra. É isso mesmo. Vinha um ou dois atrás e vinha bravo. Era. E tudo revisado, cavalinho novo, tudo novo. Pifou. O parafuso da. Como é que é? Parafuso da carrepeta, não sei o que, não sei o que. Pô. Acabou. Aí para tudo. É máquina, para gente. toda uma engrenagem, né? Gente, eu digo uma coisa. Se tem uma pessoa, se existe um equipamento que tem uma pessoa para consertar, esse equipamento vai quebrar. Desculpa, viu, gente? Esse equipamento vai quebrar. Se tem uma pessoa que conserte, o equipamento quebra. Ah. E ele pode quebrar em momentos. Qualquer momento mais, né? O menos esperado, né? E tem uma coisa bacana ali na Barra, trazendo um pouco, que nos anos que eu saí com Daniela, teve um ano que nos 2, 3 dias, a gente saiu acho que 4 ou 5 dias, 2 dias, porque tem uma coisa mágica ali, né? Na hora que você vira a Oceania, passa no farol da Barra e você faz aquela curva, tem alguma coisa enterrada ali embaixo. Tem uma energia tem ali do axé, Ah. tem, porque é impressionante que você, músico, você não se escuta. O monitor, eles ficam loucos, o rádio não funciona. Aqueles rádios que você aluga sempre pro carnaval. Muda a posição de tudo, né? O mar tá vindo assim. É um negócio de louco. Daqui a pouco ele é vem um negócio de de louco, lá. que na hora que ela virada ali, acabou. E ali, na verdade, ela ia quando o produtor relaxa. Virou, entrou, agora todo santo ajuda. Teve um ano que o trio de Daniela quebrou 2 dias ali. Quebrou não, pifou. Gente, ela achou, bateu cabeça. Eu vou cantar pra Iansara. O Geraldo fez e voltou a tocar. Eu acredito. Tem umas Eu energias ali, acredito. né? Carlinhos só entra na avenida cantando pra Exu. Mas o sino da igrejinha faz bem, blém, blém, blum. Gente, tem 1 milhão de pessoas ali. Naquele percurso que você vai passar, tem 1 milhão de pessoas. Você não acredita na energia daquelas pessoas? Do mesmo jeito que o povo fala, Flávio, a fé do evangélico. Você vai duvidar da fé daquelas 5 mil pessoas na Igreja Universal? A gente pode duvidar de quem está na frente. Mas a força do pensamento, da fé daquela pessoa... Dessa quantidade de pessoas concentrada, né? Com foco numa coisa que eles coisa acreditam. emanando, vibrando. E eu acredito. Tem poder. Eu me arrepio todo. Tem poder. Entendeu? Daí o poder dessa terra, né? Aqui o babá. Por isso que eu digo que aqui a gente é diferente de todo mundo. Que são, assim... religiões diferentes, né? Que convivem de alguma forma, da pluralidade que a gente tem aqui, que é único. Então, o produtor, o profissional que vem daqui, ele está preparado para fazer qualquer coisa. Quem quer fazer o seu trabalho, por exemplo, que está começando? Qual é o conselho que você dá? Tem, assim, alguma formação, alguma... Não, você acredita que eu não tenho nem nível universitário. Eu tenho nível médio, viu, gente? Mas eu fiz várias faculdades e terminei não me formando em nenhuma. Cheguei até agora a me formar, mais recentemente, quase me formar, mas no último semestre a demanda de trabalho é muito grande, então você tem que escolher. Meta as caras. Assim, partindo de mim, meta as caras. Quando eu comecei a trabalhar no Canto da Cidade, na página do Magentes, 20 anos atrás, eu trabalhava meio turno e ganhava R$600. R$600. Meu primeiro carnaval, eu recebi um 14º salário. Eu recebi R$600. Eu recebi com um sorriso aqui e outro aqui. Toda oportunidade que tiver, vá. Flávio, tem um show, não sei aonde, são 12 horas de ônibus. Ai, eu não quero ir. Você pode me substituir? Você tem cachê? Não, precisa não. E eu ia fazer papel de assessoria de imprensa. A primeira viagem internacional que eu fiz... trabalhando, eu nunca tinha viajado para o exterior. Isso em 2008. Eu fui fazer um carnaval com Daniela em Madrid. 1 milhão de pessoas na rua. Acho que eu lembro dessa imagem, né? Tem uma imagem em cima do trio com aquela gente, a gente fez um festival chamado Festival de Vida América. Eu fui sem cachê, só com a diária de alimentação e a passagem, para ser intérprete da equipe técnica, porque ia ser montado um trio elétrico de Portugal, dos Irmãos Veloso, etc. E eu fui. Fazendo escola, né? Eu fui aprendendo. Nessa nossa área, obviamente, tem questões de gestão que você pode aprender com um curso de administração, um curso de comunicação, relações públicas. Pode trazer isso. Eu acredito muito no curso tecnológico de eventos que já dei algumas palestras nessas áreas.
Mas assim, meta as caras, velho. No Candial não tem ainda, vocês não pensaram? Tem curso de produção. Tem, né? Tem. A Pracatum tem. Então, quais são os cursos que tem ali na Pracatum? A Pracatum... Música, obviamente, música, né? Percussão, muitos músicos são formados ali, né? Carlinhos tem um cálculo que Carlinhos já formou mais de 15 mil percussionistas. É mesmo? É. Que estão por No aí, mundo. Né? Pelo mundo, né? A gente acabou de fazer um projeto enorme em Londres com um percussionista que foi da Pracatum, que hoje está em Londres ensinando percussão. Maravilha, né? Marcos... Quer dizer, e maravilhoso também ele formar aqui e de repente ele viajar e ter esses músicos por aí, né? Por onde ele vai, né? Que pode estar tocando com ele. E né? você olha isso, eu tenho Raíssa, que foi a primeira pessoa que eu trabalhei na área de música, e ela me disse uma vez: Flavinho, deixa eu te falar uma coisa, conhecimento não se guarda, conhecimento se compartilha. A música lá de Roberto Mendes, né, a letra de Capinã, aprender a ler para ensinar meus camaradas. Exatamente. Né? Tá dentro disso aí, né? Exatamente. Não se guarda. Assim. E assim, eu digo muito, assim, eu não tenho falsa modéstia não, eu sou muito bom no que eu faço. Mas eu não sou insubstituível. Esse e todo pensamento. mundo que está, assim, vou dizer uma coisa super bacana. Ontem eu fui num casamento que tocou a Harmonia do Samba, que para mim é uma das bandas mais swingadas que tem na Bahia. E aí, no casamento, a atual produtora de Xande era uma pessoa do financeiro lá da Candial. E ela fazia a produção... Eu vou me arrepiar todo, tenho que me segurar para não chorar, porque eu gosto muito dela. E todo verão, as pessoas do administrativo se envolviam no processo. Obviamente, né? A prata da casa vai trabalhar. Eu trabalhava com Daniela, eu era da editora e do selo, eu trabalhava de produção de carnaval. E aí... Eu ontem encontrei com Ana, o nome dela é Ana Ventim. Eu espero que ela assista. E eu sempre disse a ela: Ana, você é uma puta de uma produtora. Descubra isso em você. Vá atrás disso. Se jogue, porque ela é uma mulher organizada, retada, mete as mãos, não sei o quê, e tem esse traquejo. E eu lembro que ela cuidava, uma das coisas que ela cuidava da portaria, na Enxaguara do Bonfim, que era uma loucura. E ela tava lá, ó. Ana, ontem eu fui lá e tirei uma foto com Ana, com o Xande. E quando eu soube, mandei mensagem, eu sempre lhe disse: você é uma puta de uma produtora. E no ano de 2019, quando eu entreguei a produção de Carlinhos, eu era gestor de produção, eu tive um problema de saúde, que eu tenho uma doença autoimune, e que o nível de estresse, ela me derrubou, e eu fiquei 5 dias hospitalizado. E ali eu liguei a chave e disse: está na hora de eu segurar essa parte um pouco. E aí... Uma das pessoas que assumiu meu trabalho foi ela, e ela fez brilhantemente. Brilhantemente. Então, assim, metas caras. Ninguém é insubstituível. Todo mundo que trabalha comigo, eu preparo para me substituir. Porque no dia que eu tiver qualquer oportunidade, Jackson, eu vou. E legal isso que você está falando pelo seguinte: a pessoa saber do potencial dela, mas saber que não é insubstituível. Isso eu acho que traz muita coisa. Inclusive, tratar todos da melhor maneira possível. Porque senão vai ter sempre alguém que pode tratar melhor, além da competência no trabalho, e o artista e as pessoas vão preferir, né? Tá trabalhando com pessoas que respeitam, coisa, né, os qual outros. É o motivo? Obviamente que eu sei que você não é assim. Qual é o motivo que leva uma pessoa a tratar as pessoas com indiferença? Porque o nome disso é indiferença. Eu costumo dizer, sabe o quê? Fraqueza de espírito. Porque se a pessoa, né, tem uma segurança no que ela faz, ela não vai querer maltratar ninguém. Por exemplo, se um Luiz Gonzaga, sabendo da grandeza do talento dele, ele distribuía sanfonas por onde ele passava, quando ele via um possível talento que pudesse chegar do tamanho dele ou até maior, com a humildade, né? Aí nasce um Dominguinhos e tantos outros, né? Sim. Então, e o próprio filho dele. Não é tratar mal alguém. Não, gente, pelo amor de Deus. Por quê? Eu tava... Ai, meu Deus, eu não posso citar muitos nomes, não. Eu fui num evento agora, recentemente, com Carlinhos, e falei com uma pessoa da equipe para fazer uma visita técnica, não sei o que ele ia fazer o negócio, e tava Cléo da limpeza, que tem uma empresa de limpeza. Na hora que eu vi Cléo, eu larguei o que eu tava fazendo, a dona da empresa estava na hora, eu falei: dê um beijo, um abraço de Cléo, porque é uma pessoa que trabalhou comigo tantos anos, né? Eu contratei a empresa dela por tantos anos. E aí a pessoa achou estranho.
Não existe por que achar estranho, não tem esse motivo. Exatamente. Não existe, não tem por que você tratar uma pessoa com diferença, porque a pessoa está fazendo um trabalho supostamente inferior. Para aquela pessoa deixar de fazer o trabalho dela, fazer a merda que vai dar. Inferior, assim, para quem não puder enxergar, né? Que é tudo... Exatamente. Uma coisa não vai conviver sem a outra, não vai existir sem a outra, né? Não vai. Você estava falando de alguns que eu te perguntei, algumas atividades que tem ali no Candial, né? Sim. Aí a música, produção, né? Gestão de Sim. O que mais? Ali você tem o próprio Candial Gold Square, que é um equipamento, né? Sim. Agora tem o estúdio de Ilha dos Sapos. Mas você tem a coisa você tem a feijoada de cabaça, que é na segunda-feira. Por incrível que pareça, o Candial tem uma coisa muito interessante. Segunda-feira é feriado no Candial. Nada funciona, só o mercadinho e cabaça que tem essa feijoada que faz. Sim. Você tem a barbearia de Binho. Você tem seu Vavá, que recentemente faleceu, que era ele trocava trombone, ele ia pra janela, pra sacada da casa dele tocar. Você tem Célia, que é a mãe de santo na frente, que faz o camarote no gueto. Você tem um monte de coisa ali. Ali você entra, o povo fala assim, você tem medo? Eu disse, nenhum. Também não. E pelo contrário, adoro entrar no Candial quando eu vou fazer alguma coisa ali no estúdio, ou algum encontro com Carlinhos Brau ali. Eu me sinto chegando num lugar, né, onde tem uma liderança, que é a Carlinhos Brau, sem dúvida, né, que valoriza cada um desses que você falou, pessoas, né, que tem alguma atividade, alguma ação ali. E você falou um termo aí que é interessante, um Brasil que dá certo, né? O Candial é um Brasil que dá certo. Eu concordo, né, com você. Então a gente pegar o exemplo assim, de repente eu fico vendo também o poder que tem cada artista, não é? Imagina se cada artista desses grandes artistas da mídia da Bahia, sem precisar sair da Bahia, faz um trabalho social desse. Margarete já faz. Sim, o Mercado Iaô. O Mercado Iaô, que é uma maravilha, cultural, né? Quantos profissionais se valorizam ali, né? Exatamente. São valorizados por Margarete e se valorizam naquele... Exatamente. Imagina, a gente de repente reconstrói essa Bahia, né? Transforma essa Bahia de uma forma melhor, como tem sido feito mesmo por muitos artistas, né? E pode ser muito mais ainda. Não, né, aí Flávio? você tem também a liderança de Selma Calabrista. Olha ele aqui, ó. Esse é o Vavá. Seu Vavá, dos símbolos do Candial, 94 anos, olha que figura. De quando essa notícia? 2020, ele morreu em 2020, não foi de Covid, não. Ele estava doentinho. Uma figura, a casa dele está lá intocada. Pois é. E é parte do Candial. E olha a expressão desse camarada, um menino com um brinquedo, né? E ele é pai de Daúde, né? Eu acabei de ler, eu não sabia. E olha que casa linda, toda cheia de plantas. Olha aquela porta de madeira com aquelas, parece uns parafusos. Ele tem uma sacadinha, uma varandinha na casa dele. Uma casa de um andar. Então, Flávio, assim, isso é um bom recorte assim do Candial, né? É um lugar simples, todo bem estruturado, todo, né, bonito, todo organizado, né? Tem uma pintura, não sei se é um pneu onde está essa planta aqui, né? Eu acho que é um caqueiro mesmo de cimento, eu acho. De cimento pintado. E a casa linda, gente. Uma casa linda, onde, né, a vontade é chegar ali, entrar, tomar um café, comer uma feijoada. Delícia. Eu adoro Candial. Bater um papo. Eu também, Candial. sou fã, adoro. Adoro. Aí você tem a liderança lá de Selma Calabrista, na Pracatum, e da parte de comunidade de Ruth Buarque, né, que é assistente social que está à frente da comunidade. É impressionante. Valeu, Ivo. Obrigado, Nossa, Ivo. Ivo foi lá e achou. Ivo lindo. Arrasou. Essas plantas, assim, adoro essas plantas. E a casa dele está assim até hoje. Está assim até hoje, né? E assim, é tão bonito você ver o Candial, que parece um teatro grego, um funil, sabe? Né? Dali você vê aquela parede, dá para ver muitas casas, dá para ver a comunidade, né? De uma forma. E ver o quanto que aquela vale comunidade... dentro do vale. Dentro do vale. O quanto ela prospera ali, né? Por essa iniciativa da arte, né, de Carlinhos Brau e figuras assim, como você, que estão ali para dar suporte a esse trabalho social dele, né? Não se limita, como assim, não que fosse uma limitação o trabalho artístico no palco e tudo, mas não fica só aí, né? Como você falou no começo do nosso papo aqui, é um trabalho social de uma importância muito grande através da arte, né? Jackson, só a educação e a cultura salvam. Só. Mais nada. E é o que nós mais temos aqui, né? Falar da nossa nação baiana, né? Sim. É só a gente dar suporte aí, né? E é só a gente dar oportunidade para as pessoas. Exatamente.
Eu gosto muito de cinema. Eu lembro quando Viola Davis ganhou o Oscar, o primeiro Oscar dela. E eu lembro que ela, no discurso dela, fala que ela vê um monte de mulheres brancas estendendo a mão, que a única coisa que falta a ela é a oportunidade. Pois é. E ela, graças a Deus, teve a dela e foi premiada e tal. Mas, assim, é dar oportunidade. Então, assim, no seu trabalho tem isso também, né? Você se realiza também por isso, né? Você faz parte, né? Você tá ligado a um grande artista, que é Carlinhos Brown, que eu sou um admirador, assim, dele. Tudo que ele faz, né? A arte dele, essa coragem criativa que ele tem, ele faz uma coisa, ele não se prende àquilo, que ele vai em busca de uma outra coisa nova. Se lança no palco, às vezes, né? E ele não quer pega um instrumento que ele nunca tocou da mão de um músico não se repete. E tenta, não é? Não se Para repete. mim é um exemplo. Carlinhos Brown é um exemplo para mim, assim, de como o artista não deve ficar naquela zona de conforto e buscar sempre estar, né? Brown se renovando. Brown é foda. Brown é foda. Ele é foda. Mas, assim, dizer também da importância do seu trabalho nesse processo todo, de conseguir ter uma estrutura tão organizada que proporciona para as pessoas também, né, da comunidade, porque não esse trabalho desenvolvimento, mesmo, né? Esse trabalho que a Pracatum faz, gente, é um negócio é absurdo do que potencializa isso, né? Porque acho que ninguém sozinho. E eu falando até com Selma, que é a gestora da Pracatum há 30 anos, Sim. E falando com ela no telefone disso, ela disse, vamos se unir, vamos fazer as coisas juntos, vamos fazer as coisas acontecerem. E é isso mesmo, e o caminho é esse, velho. E toda vez que eu vou ali, eu fico tentando imaginar essa célula, que é o Candial, né, multiplicada na cidade, né? Mas agora, conversando comigo, você sabe que multiplicou, né? Sim. A gente tem o Museu do Ritmo, que é um braço. Sim. A gente tem todos esses percussionistas que foram... Não, essa célula, sim, ela já... o formato. Eu digo esses vários artistas, instituições também, ações governamentais que possam, né? Porque tem partido muito mais de artistas, às vezes, Sim. do que de ações governamentais, né? Isso aí nunca. A gente então, Margarete já está lá na Cidade Baixa com um papel importantíssimo, né? No Mercado Iaô, né? Que venham mais, que cada um desses artistas que tem um poder de mídia, né? De poder trazer para perto grandes profissionais na organização dos projetos, possam ter projetos sociais. Tem oportunidade para todo mundo, Jackson. Exatamente. Para todo mundo tem oportunidade. E quanta gente querendo e precisando, né? Um talento nessa Bahia, nessa Salvador, que é tão grande, né? Aí quem quiser tem um curso no meu Deus do céu, no IFBA tem um curso de graduação de eventos, eu já dei algumas palestras lá, a Unijorge tinha, não sei se ainda tem, mas assim, gente, e tem oportunidade, tem trabalho para todo mundo, todo mundo. Você quer cantar alguma coisa mais? Não, pelo amor de Deus. Eu tô sentindo que você quer cantar alguma coisa mais. Pelo amor de Deus, não. Não, de jeito nenhum, não faça isso não. Não faça comigo não. Eu vou cantar Tantinho, tá louco? Eu perco meu emprego amanhã. Não, tá linda, amo Tantinho. Uma música muito bacana. Eu não vou cantar não, gente. Não, vem não, já foi aqui, tá louco. Não, pronto, acabou. Querendo botar você nessa cilada, né? Não, gente. Então pega aqui, talvez aqui tenha coisa menor ou não, né? Se você fosse prefeito de Salvador, pronto. Aí, ó, com todo qual a sua prioridade? Qual a prioridade? Com todo o seu expertise, com certeza você tem aí alguma, né? Algum olhar sobre essa cidade. Para a parte cultural ou no geral? No geral e cultural também. Aí fazer um projeto poderoso de ação social, de integração de bairros nobres. Sim. Com bairros periféricos. Perfeito. Trazer isso. Você sabe que uma das conversas nossas aqui, né, com o Adriano e com o Luciano, que são os idealizadores, é exatamente fazer essa ponte. A gente está trazendo você aqui, né, que é uma pessoa que teve a oportunidade de estudar, de chegar, de frequentar alguns meios que lhe dão suporte para isso. E, embora você trabalhe com essas, né, pessoas da periferia, o que é muito bacana, é exatamente isso. Trazer pessoas da periferia para cá para fazer esse espaço aqui ser um espaço onde a gente mostre
a sociedade, né, como um todo, não privilegiando alguns setores ou algumas pessoas. Eu faria perfeito. isso. Eu faria isso e faria um trabalho de mobilidade urbana. Porque me incomoda muito em Salvador você precisar de um carro para fazer tudo. Ou de um carro, do transporte Se não tiver público. carro aqui, não produz, né? Nada, você não faz nada. Então você vai para a Europa, você anda de metrô, o cara que é o dono da empresa e a pessoa que faz a faxina da empresa, ela está no mesmo metrô. Então isso para mim é integração. Acho que ela começa aí. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, mesmo estudando em escola americana, de não me deixar levar, até porque não vivia a realidade dos milionários que estavam lá, que estudam lá até hoje, etc. Mas até eu lembro que com 16 anos eu fiz um projeto, como é que se diz? Um processo seletivo para o intercâmbio, que era da EFS, que era muito antes, eu tenho 45 anos, se eu tinha 15 anos, é 30 anos atrás. E eu lembro que eu fui para a Fazenda Coutos pela primeira vez. E é chão. Eu lembro que eu peguei um ônibus no Campo Grande e a gente fazia parte desse processo seletivo, você ir para essas comunidades. E me impactou muito. Hoje teria me impactado muito mais pela minha maturidade de poder observar essa diferença toda que você já observa. A gente não pode passar despercebido com um vidro fumê no carro, achar que aquilo não existe. Exatamente. Que o DIC é maravilhoso, mas que a comunidade na frente do DIC ela não existe. Pelo contrário, Pelo né? contrário. Tem que enxergar mesmo gente, e dialogar. Tem. E assim, por isso que eu faria isso pela primeira. Porque eu acho assim, tem que ter essa integração. A gente não pode viver num percentual pequeno da comunidade, vivendo numa bolha como se 70% da cidade não existisse. Entendeu? Vamos comer em boca de galinha. É pitoresco? Mas não é só pitoresco, é a realidade de outra pessoa. É a realidade de muitas pessoas, da grande maioria das pessoas. Então, as pessoas não terem essa consciência me incomoda profundamente. Profundamente. Entendeu? E acho que vale muito bem de quem eu sou, eu ontem tendo um casamento chiquérrimo, tava Nadson, que foi hold de Carlinhos, que aprendeu na Pracatum, que fez a primeira viagem internacional comigo em 2017, que a gente foi para Marrocos. Foi maravilhoso, etc. Marcos estava fazendo direção de palco de um evento gigantesco que era um casamento. Tá aí. Maravilha. Fazer essa integração, né? E Nadson é um menino do Candial. Entendeu? Oportunidade, né? Exatamente. O que mais? Você sendo prefeito. Gente, essa eu já gostei, já sei, fundamental. Eu explodiria o BRT e traria as árvores todas de volta. Poxa, meu voto já é seu aí. Só com essas duas. Desculpa. Não é? Árvore, né? Árvores. A cidade precisa de árvores. Árvores, né? Exatamente. Já traz na própria árvore o que ela pode proporcionar para a gente, né? O que mais eu faria? Essa coisa da mobilidade urbana. E eu daria cultura para o povo, mas não a cultura que seja só os grandes artistas. Sim. Eu faria um projeto cultural de fomentação de talentos e com planejamento para esses talentos seguirem. Exatamente, que é importante, não é só fazer acontecer um show e a manutenção desse show, de uma peça de teatro. Meu todo respeito para a Lei Aldir Blanc, que fez aí, que teve o edital, mas assim, tinha um edital para você lançar o disco. Mas não é só lançar o disco do artista. É você planejar o que fazer com aquele disco. Exatamente. Entendeu? Tiveram pessoas que tiveram muito sucesso. Não é só botar a criança no mundo. É o que eu digo. Eu aprendi com um empresário de Daniela, Marcelo Dantas, que é um grande jornalista acadêmico. Grande Marcelo. Disse assim, Flávio, que era quando a gente começou, né? Eu lembro que eu assinei o primeiro contrato digital em 2006. E ele disse assim... É ter planejamento para fazer aquilo, porque ele me ensinou, Marcelo, eu uso esse termo até hoje, que é lançar por lançar e a música ficar lá na bacia das almas. Então, assim, 100 mil canções são inseridas no Spotify por dia, nas plataformas. Então, a gente está aí tendo coisas, mas assim, o que é que a gente vai fazer para isso acontecer? Então, é ter essa ação, fomentar essa cultura, mas executar para que essas pessoas tenham sustentabilidade e vivam da sua música. Entendeu? E vivam disso. Eu conheci outro dia preciso até responder uma mensagem dele que eu não respondi ontem, que é Guias Cegos. São 2 meninos com Silas que fazem só música
em transporte público. Eles vão pro ferry, para ônibus, pro metrô, e eles fazem a arte deles. Eles fazem a poesia deles, etc. Então, assim, vamos gravar um disco? Bora, vamos fazer. Mas o que a gente vai fazer com esses caras? Pra essa virada de chave. Então, eu não quero fazer nada pela metade. Nada. Todo mundo que vem pro selo diz, vamos fazer um projeto. Eu tenho essa música. Eu disse, não. Você tem que me mostrar aí o que é que eu vou fazer com você por pelo menos 6 meses. Pra gente fazer um trabalho de prospecção e daí a gente avaliar o que a gente vai continuar. Exatamente. Entendeu? Eu não gosto de fazer nada isolado e parar pela metade. Para mim é a maior frustração. É uma semente que você coloca na terra, mas que tem que cultivar, né, para ela brotar, crescer, florir, frutificar, e assim a sociedade, né, se desenvolve, né? Exatamente. Se desenvolve. Exatamente. Maravilha, Flávio. Bom esse papo aqui com Maravilhoso. Obrigado. Se tiver alguma coisa mais que você queira falar, assim... Não sei, eu não te perguntei, que você queira falar. Acho que falei tudo. Eu falei bastante. Até me surpreendi comigo mesmo. Que bom, que bom. Muito bom ouvindo você aqui. Parabéns aí pelo seu trabalho, Flávio, tá? Sucesso, tá? Obrigado. Bom aí estar conversando com você, a gente que já se encontrou em outros momentos, sempre com arte e com cultura. Maravilha. Aí. Obrigado aos meninos. Valeu, galera. Obrigado, Adriano. Obrigado pela oportunidade. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Maravilha, Flávio, gostei. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.